Quem viu Deus? Ninguém vê Deus. Porque nossos olhos carnais nunca verão a Deus. Não é que no céu nós vamos então receber um prêmio por onde nós veremos Deus com esses olhos. Não vamos ver. Esses olhos não são feitos para ver a Deus. Nós não vemos Deus com esses olhos. Nós veremos, isto sim, Deus com uma luz do próprio Deus. Deus vai nos emprestar uma luz. E veremos não com esses olhos, veremos com a luz da inteligência, com a luz da alma. Mas nós não vemos. Então, nós somos levados a analisar as coisas de acordo com a sua materialidade, de acordo com aquilo que eu vejo, de acordo com aquilo que que passa pelos meus sentidos, que eu vejo, que eu ouço, que eu olfateio, que eu degusto, que eu apalpo. Nós não vemos o sobrenatural, nós não vemos, mas nós não vemos com esses olhos humanos, mas nós temos um dom que Deus nos deu, que se chama fé. É um dom, é gratuito, Deus infundiu na hora do batismo esta fé. E é pela fé que nós conseguimos penetrar nessas realidades todas maravilhosas, sobrenaturais. É pela fé. Mas para progredir e enxergar as coisas sobrenaturais, ter a ideia da ação de anjos e demônios, ter a ideia da ação da graça, ter uma experiência de como age a graça, e ter a ideia de qual é o comportamento de Deus em relação às almas, do comportamento de Deus em relação aos acontecimentos, o comportamento de Deus, os métodos que Deus emprega, ou às vezes os métodos que ele não emprega, pulando por cima dos métodos. Saber interpretar as ações de Deus depende da virtude da fé. A virtude da fé. A virtude da fé que é passível de aumento, é passível de adestramento, é passível de ser robustecida, como também é passível de ser enfraquecida. Ora, nós estamos na situação hoje que nos apresenta a primeira leitura e o Evangelho exatamente dentro desse quadro. Um quadro de fé. Esta fé, como cresce? A fé cresce com a prova. É em meio à prova que a fé cresce. Quem passa pelas provas e passa bem pelas provas, sai do outro lado com mais fé do que tinha antes. Sempre assim. É sempre assim. Então, para crescer na fé, é indispensável a prova? É indispensável a prova. Porque a prova é mais ou menos como para um lutador de karatê, ou para um pugilista qualquer, ou o treinamento. E depois a própria luta em si. A luta em si. Não adianta pegar um livro e dizer, bem, então, este pontapé tem que ser dado assim, então põe o pé para trás, esse pé vai para frente, sei, já entendi, já sei. Na hora que vai precisar, se é agora, como é que é? Bom, já me lembro perfeitamente, quebra o pé, quebra a mão, quebra o cotovelo, quebra... Por quê? Porque não está treinado, não está treinado, é preciso treinar, é preciso adestrar-se, senão não vai. Assim também a fé. A fé precisa passar por treinamentos. Sem passar por treinamentos, sem passar por provas, esta fé não cresce o quanto ela devia. E a história vai girar e sempre haverá prova em relação à fé. Sempre haverá prova em relação à fé. Nosso Senhor está no meio dos apóstolos e pergunta: o que dizem ser o Filho do Homem? Uns dizem que se trata de Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é João Batista. E vós? O que dizeis? Vós sois o Cristo, Filho do Deus vivo. Nosso Senhor diz, não diga isso a ninguém. E logo em seguida, depois de todos estarem tocados pela graça, porque todos ali pela primeira vez tomam consciência clara de que estão diante de Deus vivo, encarnado, neste momento ele diz, o Filho do Homem deverá ser entregue ao sumo sacerdote e aos escribas, aos fariseus, etc., e deverá ser crucificado, mas ressuscitará no terceiro dia.
Não pode ser. A graça que eu estou sentindo, pela primeira vez vendo que esse homem é Deus, mas como é que esse Deus vai ser morto? Esse Deus morre. E não prestam atenção na ressurreição. E depois, se estão ali diante de um mistério que já foi revelado, ou seja, a encarnação do Verbo, e aparece outro mistério que é a morte do Verbo encarnado, então por que não perguntam: Senhor, como vai ser isso? Eu entendi bem que vós sois Deus. Agora, como pode ser que acontece para esse Deus ser traído e ser morto? Estou com a cabeça meio confusa. Se pudesse me esclarecer, não tenho dúvida. Tudo que vós dizeis é a própria voz de Deus. Poderíeis me esclarecer? Não. Por quê? Porque não tem fé suficiente na bondade de Nosso Senhor. Faltou a fé na bondade dele. E por isso ficaram na confusão. Ora, a fé é provada em todos, ao longo de todos os tempos. Não há ninguém que não seja provado em matéria de fé. E o grande problema nosso rumo à salvação é justamente a fé. Claro está que entram outras tentações, entram outras complicações, mas nosso problema é a fé. A fé exige de nós esta crença absoluta de que a igreja é imortal. Não só que ela é imortal, mas ela é triunfante. Basta olhar para o céu. Mas não, mas na Terra está dito que ela é militante. Sim, mas é militante, mas não para morrer. A igreja não é imortal? Sim, é imortal. É imortal. E militante significa que ela vai triunfar. Mas tem havido cada uma, porque olha, não tem a menor dúvida. Sempre houve e sempre haverá. Nós constataremos inúmeras vezes que a reconstrução não é a mesma coisa do que foi a primeira vez, materialmente falando. Mas a igreja não pode nunca diminuir na sua força, na sua beleza e na sua santidade. Minhas vistas não veem, mas meu coração me diz. Não sei provar, mas deve ser que a igreja, de alguma forma, está viva, está vigorosa, está cheia de vitalidade e cheia de esplendor. Não sei como. Talvez possa vir a procurar e encontrar, mas se eu não encontrar, minha fé continua a mesma. Nós não podemos, de forma alguma, diminuir nesta fé. Pelo contrário, nós temos que crescer na fé. E essa é a nossa prova. E por isso é que nós devemos pedir o aumento de fé. Esta é a ocasião única, é uma ocasião extraordinária para nós pedirmos esse aumento, porque aqui vai estar neste altar o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, que entrou no templo e deu ao templo um fulgor que ele não tinha. Ele vai estar aqui. E então é a hora de nós pedirmos a Ele, neste ofertório, começa no ofertório, na hora da elevação, essa é a hora do pedido. Aí é o momento auge dos pedidos. É o momento em que eu o adoro com todas as veras de minha alma, com todo o meu sangue, com todo o meu ser, e é a hora em que eu peço, mas peço com fé. Porque pedir sem fé é igual a zero. É gastar o tempo à toa. É preciso pedir com fé. Mas com fé de horizontes largos, profundos. E pedir tudo aquilo que Ele reservou desde toda a eternidade e mais um pouco. Pedir mais. Porque pedindo mais, Ele atende. Tudo o que pedires ao meu Pai em meu nome. Essa é a hora. É a hora em que a gente pede ao Pai em nome. Pois é o sacrifício dele, oferecido ao Pai, para obter tudo aquilo que nós precisamos. E é um sacrifício feito para obter a nossa redenção, a nossa salvação. É essa a hora. Então, saibamos pedir. Peçamos com força. Tudo. Tudo.
Eu gostaria de falar a noite inteira sobre isso. Isso é uma virtude fundamental para nós. Essa virtude é capital. Ela é virtude medula. Se a alma tiver medula, é uma virtude medula de alma. Com essa virtude, nós conseguimos tudo. Ele dizia, um grão de mostarda. Chega-se para a montanha e disse, montanha, nada de ficar parado aí. Mar, vai, lança-te no mar. Com um grão de mostarda, nós movemos montanhas. E é o que nós precisamos. E por isso, então, vamos colocar-nos nessa perspectiva de impetrar muita e muita fé. Quem nos dá esta fé é Nossa Senhora. Quem nos dá esta fé é o Espírito Santo. Quem nos dá essa fé é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai nos dá essa fé, se pedirmos em nome de Nosso Senhor. Pois peçamos.